Oi pessoal, tudo bem? Paz do Senhor. Hoje eu tô aqui para compartilhar um pouquinho com vocês acerca da Palavra de Deus, um pouquinho do que eu tenho aprendido e estudado nos últimos dias. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre a vida de Gideão. Gideão é um homem assim que muitas vezes a gente se esquece de falar sobre ele, mas é uma história que realmente muito inspiradora, que pode nos ensinar várias coisas sobre caminhar com Deus e também sobre fé. Gideão, ele é um homem que ele está na galeria dos heróis da fé como um homem que venceu pela fé vários reinos. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui agora. Gideão, a história dele, ela acontece em um período em que Israel estava assim, um verdadeiro caos. Tanto um caos moral, um caos espiritual, e depois de tantos estados de apostasia, guerras civis, Israel precisava de um líder, e é aí que Gideão entra. Só que Gideão, por mais que o seu nome signifique guerreiro, e é assim que também o anjo cumprimenta ele não era bem assim. Ele era um homem muito medroso, que estava sempre acanhado. Inclusive, quando o anjo do Senhor vem para falar com ele, ele o encontra amedrontado, escondido dos seus inimigos midianitas. E quando o anjo fala para ele, olha, foi escolhido, você vai ser o libertador de Israel, você vai ser usado para libertar o povo, ele meio que não acredita. Ele diz frases como: meu clã é o menos importante, eu sou o menor da minha família. E isso é completamente compreensível. Quantas vezes Deus ele nos comissiona a fazer alguma coisa que nós mesmos assim não acreditamos no nosso potencial, a gente só consegue realmente encarar aquilo como algo possível, algo real através da fé. E quando a gente se apega à força dada por Deus, né, a força vinda diretamente do céu para nós. Então eu anotei aqui 4 pontos que eu vou colocar aqui rapidinho pra gente falar sobre isso. Bom, a primeira coisa que eu quero colocar, gente, é o chamado. Porque se nós formos olhar pelo contexto dessa história, Gideão não era um guerreiro, Gideão não era um valente. E isso nos mostra que Deus ele não vê a realidade como nós vemos. A própria palavra diz que o Senhor não vê como o homem vê. Nós também vemos que Deus ele está sempre conosco, independente da circunstância, ele sempre nos vê. A palavra também diz que os olhos do Senhor estão sempre atentos à terra. Também que Deus conhece o nosso potencial, mesmo quando a gente não acredita, mesmo quando a gente não conhece o nosso próprio potencial. Deus ele acredita em nós e ele nos escolhe justamente quando não tem motivo nenhum para isso. Ele nos escolhe mesmo nós não nos achando capazes. A própria palavra do Senhor diz que a nossa capacidade vem do Senhor, ela vem do céu. Outro ponto que eu coloquei aqui é confirmação. Nós podemos ver na vida de Gideão que houve uma completa transformação. Ele passou assim de um medroso para um grande líder, para um libertador realmente. E nós podemos ver várias lições sobre andar com Deus. Primeiramente, que sem Deus, os obstáculos eles são impossíveis de serem superados, eles são realmente insuperados, porque Deus ele vem e ele muda a nossa vida e aí através disso muda todo aquele contexto. A presença de Deus ela faz toda a diferença na nossa vida. O mundo, quando ele vai escolher um líder, né, como foi no caso de Gideão, precisava de um guerreiro, sabe, alguém para liderar as tropas, para poder lutar contra seus inimigos. O mundo escolheria um homem forte, um homem corajoso, um homem realmente que inspirava essa liderança nata. Mas Deus não. Deus ele usa os fracos para aniquilar os fortes. A própria palavra, né, diz que o poder dele é mais forte nas nossas fraquezas, né? O poder de Deus ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E eu acredito que é essa dependência, essa humildade, essa confiança em Deus que é a base da nossa vitória. Uma coisa que eu acho muito legal na história de Gideão, que é algo que realmente para mim é muito inspirador, é que Deus faz com ele uma mudança de dentro para fora. Deus, ele não chega já mudando diretamente o contexto. Antes disso, ele muda a Gideão. Ele transforma o coração de Gideão de um coração tímido para um audaz, de um homem medroso que
só pensava negativo, era realmente um perdedor, para um líder vitorioso, que previa vitórias, de um homem fraco que se escondia, para um líder obstinado, que inspirava homens a se tornarem guerreiros. E aí a gente já puxa para o terceiro ponto que eu anotei aqui, que são as lições vitais que a gente aprende no meio do caminho. Bom, quando a gente vive a vida que Deus planejou para nós, isso é o substrato do que Deus quer nos ensinar. Do que ele vai trabalhar na nossa vida ao longo do caminho. É interessante que antes de Gideão se tornar realmente aquele guerreiro, ele construiu um altar para Deus, ele edificou um altar para Deus. E nós devemos ter esse compromisso. E quando a gente decide construir realmente um altar de adoração para Deus em nossos corações, nós devemos estar compromissados a destruir todos os altares da nossa vida, altares muitas vezes de dinheiro, de poder, porque isso realmente não vai nos levar em lugar nenhum. Deus, ele não quer ser o primeiro da nossa lista de prioridades, ele quer ser a prioridade, ele quer ser tudo na nossa vida, ele quer ser o único de nossas vidas, certo? E nós também podemos ver na história dele que para realizar uma boa obra, que nós precisamos confiar em Deus. Quando o anjo chega para ele, né, e fala com ele, ele dá uma desacreditada ali, ele fala, nossa, mas Deus tá comigo, por que eu tô passando por isso e tal? E aí o anjo conversa ali com ele, e ele entende que para que ele possa realmente vencer, para que ele possa realmente cumprir o chamado dele, ele precisa se apegar com fé para realizar a missão de vida dele, apegar assim na certeza que ele tem. A própria palavra diz que o justo viverá pela fé. Essa é a base para que a gente tenha convicção da vitória que nos foi prometida. Porque se Deus ele prometeu, ele vai cumprir. Disso você pode ter certeza. Inclusive, tem até uma música que eu gosto muito. Ela é uma música em inglês, mas traduzindo, ela diz assim: Jesus, quanto mais eu confio em ti, mais eu te encontro. Tu és sempre fiel. E isso é verdade. Quanto mais nós confiamos em Deus, mais nós podemos encontrá-lo. E pode ter certeza que ele é fiel. Então, se nós fizermos a nossa parte, se nós também formos fiéis, né, ele também vai ser. E por último, gente, o quarto ponto que eu coloquei aqui já para fechar é minoria com Deus. Bom, todo mundo sabe, a gente ouve muito falar sobre isso, mas muitas vezes a gente não presta atenção no que está sendo falado, que é que a minoria com Deus, ela é tudo. Na história de Gideão, a gente tem uma batalha onde Gideão estava ali como um líder inexperiente, ele não era um guerreiro, então ele estava ali totalmente sem saber muito bem o que fazer. E ele monta um exército e Deus fala pra ele, olha, diminui esse exército. Ele diminui para 10 mil homens. E então Deus fala com ele novamente e diz, diminui ainda mais. E ele ficou apenas com 300 homens para batalhar contra um exército de milhares de guerreiros experientes. A Bíblia se refere a eles como uma nuvem de gafanhotos, ou seja, imagina quanto isso não deve ser. E também se refere aos camelos deles como incontáveis como a areia da praia. Então, se tem tanto camelo, gente, imagina o tanto de guerreiro. Essa é uma prova, sabe, de que o pouco com Deus é muito. E esses 300 homens que estavam com Gideão para essa batalha contra os midianitas e todos os guerreiros de Israel naquela época, eles não eram guerreiros, sabe? Eles eram apenas homens que alguns dias atrás estavam escondidos em suas casas, tentando lidar com as próprias fobias, com os próprios medos, mas eles foram inspirados por Gideão e foram para a batalha. Isso é mais uma prova de que Deus usa quem Ele quer, no momento que Ele quer, da forma que Ele quer, e que a vitória, ela vem de Deus, independente das armas que nós estamos usando, entende? Se nós estamos com Deus na frente, tudo vai dar certo. Então, Deus usou esses 300 homens que eram homens despreparados, eram homens medrosos, e mesmo assim, eles ganharam a vitória, e Gideão foi usado realmente para libertar aquele povo. A história de Gideão, acho que ela é muito inspiradora por vários sentidos, mas também porque ela nos inspira a ver que nós podemos sim vencer as opressões da vida, as dificuldades da vida, e que nós devemos também sair da batalha mais do que vencedores,
Sabe, não sair da batalha só com a vitória, porque assim nós seremos só vencedores, mas sair também da batalha com os resíduos dessa batalha, com as cicatrizes dessa guerra, que vão nos lembrar de como nós éramos antes dela e como nós somos agora, nos ajudando sempre a ser pessoas melhores. Então, esse era mais ou menos a reflexão que eu queria trazer aqui para vocês. Espero muito que vocês tenham entendido. Lembre-se sempre de que nós precisamos confiar em Deus para que a gente possa encontrá-lo. Então, todos os dias da sua vida, quando você estiver frente a frente a uma batalha que você se ache tão pequeno, que você se ache tão insuficiente, lembre-se de que Deus enxerga uma realidade diferente da nossa e que se você colocar Ele em primeiro lugar na sua vida, tudo vai dar certo. Confie sempre nele, esteja sempre nele. E é isso, gente. Tchau!